Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre seus palcos e principalmente seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil e mentora de speakers. E a minha convidada de hoje é fundadora de uma empresa de impacto social e de impacto ambiental. Ela tem não só um negócio sustentável, mas um negócio sustentável para quem se preocupa com negócios sustentáveis. E sem o menor medo de se posicionar ou parecer eco-chata, ela ganhou os palcos do Brasil e do mundo. E ela faz, como líder, aquilo que todas nós deveríamos fazer: automatizar processos para cuidar de gente. Talvez você esteja pensando que é uma gatinha, baby boomer, geração Z, geração Y. Ela não é uma millennial, ela é uma mulher feita e é uma mulher que sabe usar ferramentas digitais como ninguém para se organizar e organizar os seus negócios. Tanto que ela é embaixadora de uma Big Tech e vai contar mais para a gente como é esse trabalho, como é que ela organiza a vida dela e consegue viajar para a Europa, consegue palestrar e ainda assim ter uma empresa que roda sem ela. É o sonho de todas nós. É ou não é? Conta pra gente, Andréa Carvalho! Ai, que delícia poder estar aqui, Pri, obrigada. Nossa, até que enfim saiu esse nosso encontro, É né? verdade, sua agenda tá impossível ultimamente. Eu já quero que você comece com esse momento chupa-mundo, porque ela tem uma notícia muito Sim. fresca. Ela participou de um lançamento sensacional. Deia, conta pra gente essa novidade na sua vida. Nossa, foi assim, né? Eu recebi uma ligação da noite pro dia e uma pessoa dizendo assim: olha, a gente quer te convidar para participar de um processo seletivo. Eles não contavam para quem seria, né? Eles diziam que eu tinha que falar o que eu fazia e como eu organizava a história do meu negócio. Aí, isso, assim, cara, foi uma, duas, três entrevistas. Aí, na terceira entrevista, ela já falou assim: ai, fala pra gente como você usa ferramentas de organização na sua empresa, mas que te deixam livre para você fazer coisas que você gosta. O impacto disso na sua vida pessoal. Não era só no meu negócio, né? Aí eu pensei, dividi com meu filho, ele falou assim: mãe, isso tem cara de ser o Google. Aí eu fui para outra etapa de seleção, naquela assim, né? Se fosse o concorrente do Google, eu tinha sido limada, né? Exato. Era aquele tudo ou nada, Era você tudo ou trucou mesmo. Mas eu truquei porque era verdade, É. era o que eu usava, Uhum. né? Aí eu conto, né, o que eu usava, como eu fazia. E depois desse processo, a gente entra no último, que era a gravação de um vídeo de 5 minutos. Eu tinha que contar por que eu achava que a minha empresa tinha cara genuína brasileira, né? E alguma história que tenha acontecido que eu tenha usado as ferramentas, o impacto na minha vida pessoal. Gente, não é por nada não, mas matei a pau. Adoro minhas Matei meninas. matei a pau. Porque eu falei, primeiro que eu tenho uma empresa papel semente, ela é dentro de uma comunidade. Uhum. Você tem um negócio um negócio de impacto dentro de uma comunidade, uma coisa que você vê muito ali é o cuidado, né? E as pessoas cuidam uma das outras, né? Porque a violência Verdade. está muito ao redor. E a segunda coisa que eu falei, que eu como comecei com o negócio há 17 anos atrás, falando de sustentabilidade, né? Que nem tinha essa palavra. Negócio de impacto também não se falava, né? A gente fazia um papel reciclado que leva semente que você tem que plantar para saber se o produto dá certo, se você pode entregar para o mercado. Não tinha maquinário, não tinha nada. A gente usou do negócio que o brasileiro é craque, a civirologia. Olha, Né? Se vira para botar seu produto no mercado. Né? Então, eles adoraram essa história. E depois aí eu contei, né, efetivamente, o grande uso e o impacto na minha vida pessoal. Eu sempre tive um sonho, acho que é o sonho de muitas nós empreendedoras, porque ter um negócio há quase 17 anos, no início eu não tirava férias, né, Pri? Quantas vezes a gente não sai? Primeiro que a gente é meio maluca, a gente acha que a gente não delega, Sim. né? A gente acha que só a gente vai resolver. Né? Só que aí, já com uma maturidade de negócio e da empreendedora, né, da Andréia também, que amadurece durante esses anos todos, eu entendo que a pausa era muito importante, né? E a partir do momento que a tecnologia está ao nosso dispor, né, que você pode usar essas ferramentas para você ter os seus momentos de pausa. Então, eu tinha um sonho, né, de poder ir para a Europa, né, e ficar um tempo maior. Porque a gente tira férias de 15, 20 dias, é gostoso, mas, né, Sim. mas aí são férias. Eu não, eu queria ter a experiência
de estar fora, trabalhar, passear e trabalhar, sabe? Meio nômade digital, né? E aí eu organizo a empresa para que isso aconteça, né? E olho para essas, né, para as ferramentas, o que eu tinha ali que poderia me ajudar a isso. Né? Então, as ferramentas que eu já usava, eu falei, gente, se eu tenho tudo, eu tenho as planilhas que a gente usa do Google Workspace, que eu sei assim, desde da hora que um pedido entra na empresa até a saída, né? Todos os processos, e qualquer vendedor, ele acompanha o pedido dele onde está, abrindo uma planilha que está na nuvem, está no Drive. Né? Depois a gente tem tudo consolidado e junto com o nosso CRM, que a gente baixa planilha, baixa dados, né? Para poder tomar as decisões. Aí o Google Meet, né? Eu tenho uma operação que roda na fábrica e tenho a área comercial que é no escritório, em outro município, inclusive. Como é que a gente fala e integra isso? Através do Google Meet. Né? Então, eu conto essa história para eles, né? E tive a felicidade de ser uma das selecionadas para participar de um projeto que eles chamam de 5/10, 5 do 10. São 5 regiões no Brasil e 10 histórias empreendedoras que utilizam a tecnologia para melhorar os seus negócios e fazer aquilo que mais importa para eles. Ganhar vida. Que ganhar vida, ganhar vida. tempo. Ter tempo. Tempo né? para Ter si. tempo para si. Uhum. Né? Que eu acho que é um grande desafio, acho que é bem maior hoje, né? Essa questão da gente administrar o tempo. Então, quando eles, né, aí eles trazem essa campanha e na campanha a gente ganha, então, né, um vídeo de 30 segundos da nossa história. Né? Gente, quando eles foram mostrar na internet, numa reunião, ó, seu vídeo ficou pronto, nós vamos te mostrar, eu chorava e falava assim, passa de novo. Ai, porque 30 segundos, né? Ver a sua história contada como um filme te dá a perspectiva de fora. Porque enquanto você está vivendo, você não está processando. Principalmente quando você é empreendedora, você está fazendo, você está ali no rame-rame, você nem está super valorizando nem seus perrengues e nem suas glórias. Quando você vê em retrospecto e vê isso contado, né? De uma maneira tão cinematográfica. E eles contrataram uma equipe de cinema. Né? A gente tomou um susto na fábrica, né? Chegaram 3 vans. Era uma van só de equipamento cinematográfico, é uma diretora de cinema. Né? E eles fizeram isso, então, para contar essas 10 histórias. E aí chegamos no meu momento chupa-mundo. Você já imaginou você ver a sua história sendo contada numa tela de cinema, gente? Foi ontem. Eles chamaram de avant-première, né? Então, ontem meu Deus, foi avant-première. Então, foi assim... fizeram um encontro para a imprensa, né? E influenciadores que têm blogs na área de tecnologia. Então, ontem eles reuniram um grupo para um coquetel lá no cinema. Nossa, que lugar sensacional! É Sala Cine, em Pinheiros, né? Um cinema antigo, revitalizado. Né? Então, é tudo vintage. Tem aquele cara com a lanterninha para indicar a poltrona que você vai sentar. Né? Então, eles fizeram uma sessão pipoca com coquetel. E então, a gente entrou. E mais do que isso, aí dentro das 10 histórias, eles pegaram 3 que subiram ao palco do cinema para poder dar entrevista coletiva, e eu fui uma delas. Então, assim, foi um momento que a gente não... Né, a gente vai tocando o nosso negócio, tocando a nossa vida, a gente tem um monte de sonho e tudo, mas tem algumas coisas que acontecem que você fala, nossa, olha onde meu trabalho me trouxe, onde a minha resiliência, né, eu parar para olhar para o meu negócio e o meu sonho, né? Meu sonho me leva ali. E ser reconhecida por uma Big Tech na maturidade não é um sabor ainda extra? Porque eu tenho o maior orgulho de dizer assim, né? Eu sou uma mulher de quase 60 anos, né? E aí eu olho tanto... E assim, existe a questão do etarismo, né? Principalmente quando você está falando disso, que é o que você está trazendo. Então, em alguns grupos que eu vou, né? E tenho essa facilidade para falar disso tudo, né? Que são as ferramentas que eu uso para operar o meu negócio. Eu sinto aquela coisa assim, lá vem ela, né? Né? Será que ela... Só que assim, eu faço na prática, né? E, muito pelo contrário, eu não tô logada num celular contando história, né? Publicando um texto, só usando o Gemini para fazer conteúdo, não. Eu estou usando as ferramentas para poder empreender melhor, né? Para ter melhores resultados no meu negócio, e isso faz com que eu tenha, né, melhor resultado na minha vida, mais tempo para mim, para as minhas escolhas pessoais, né?
Então, assim, então a gente pode olhar pra gente como vovozinha, mas a gente não é vovozinha não, viu? Então a gente vai fazer um brinde esse momento chupa-mundo. delícia! Olha bem pra esse rostinho, que esse rostinho vai estar no intervalo do Fantástico, do Brasileirão, do cinema. É domingo em rede nacional, gente. Ai, meu Deus. Então ficou uma campanha linda. Que vinho. Que Deixa eu delícia. apresentar o vinho. Esse é um vinho de Pinto Bandeira, uma vinícola que tem mulher na fundação, mulher na liderança. Inclusive, a Cris é do Rio. Eu não a conheço Olha. pessoalmente, mas de repente eu conecto vocês, você vai Ai, que gostar. máximo. E ela tem essa coleção, essa seleção, que são madames. Cada uva, Ai. cada corte é uma madame, com essa apresentação linda, que é Sensacional, feita por uma linda. artista plástica. Esse aqui é um taná, é a Madame Ardan. Esse é um taná. Ai, que linda. E Nossa, tá divino. é importante dizer que não é porque é uma coleção de madames que é um vinho de meninas, é um vinho de responsa, gente. Para quem gosta, para quem Nossa. não é incrível esse taná? Eu sou apaixonada por esse taná. Nossa. Ele é perfeito. Ai, E delícia. assim, né? Só faltou um bifão aqui. Desculpem as veganas, gente. Eu não resisti. É que Muito quem bom. toma taná quer tomar com Nossa, bifão, um né? bifão, né? Ai, meu Deus. Mas você ser capaz de delegar, automatizar processos, gerenciar a distância. Em off, ela contou para mim que fez onboarding, e ela contratou, fez onboarding e também desligou colaboradores nesse período que ela esteve na Europa pelo Google Meet e com toda a humanidade que é dela. Isso te permite também ser palestrante. Sim. E as suas palestras vêm crescendo e você está em palcos cada vez mais relevantes. Agora mesmo acabou de sair de um painel com quem? Foi a Alice Patachó, a Fê Cortez, a Gleice Damasceno e a Georgia Nunes, do Sebrae, né? Fizeram um painel sensacional. Então, um painel sensacional, ela mediando e ocupando cada vez mais palcos de relevância. Quais os temas que você fala? Sustentabilidade é muito óbvio a gente associar a sustentabilidade a você, principalmente nos negócios. Mas você tem chegado com momentos e temas novos nesse momento. Conta pra gente. Então, eu entendi assim, que quando eu montei a Papel Semente, né, como eu falei, há quase 17 anos atrás, eu vim do terceiro setor, né, Pri? Trabalhei muito tempo dentro de ONG, né? Então, montar um negócio para mim também tinha uma lógica totalmente diferente, né? Não era eu abrir a porta, vender, pega o dinheiro, paga a conta, pega o que sobra, você põe no bolso. Não, para mim tinha uma outra lógica. Então, me perdi. Os temas novos de palestras. Os temas novos de palestra. Então, quando eu chegar hoje e olhar como eu fiz tudo isso no meu negócio, né? Eu fui olhando como eu fui fazendo as escolhas do negócio, vai. Olhar para a cadeia produtiva, olhar para as pessoas, olhar como eu ia ter melhores práticas para pensar em sustentabilidade, né? Aí eu vi que eu tinha um jeito de fazer isso, né? Aí eu vi que hoje, quando a gente fala das hard skills, né? A gente tem as hards, as softs, e aí eu vi que eu usava muito a questão de coisas do coração. Que eu falo assim, a Papel Semente, quando eu montei, as minhas escolhas sempre foram pautadas assim, tinha que fazer sentido no meu coração, né? Porque passava primeiro no coração do que passar por aqui, né? Porque, sabe aquela coisa? Porque a gente tem essa intuição em tudo na vida. A gente que é mulher, então, né? Não tem às vezes um lugar que você sente um negócio que dá assim uma dorzinha, né? Que dá um incômodo. Cara, então se me bate isso para contratar, para ver um fornecedor, sabe assim? Para olhar, para ir num lugar, escolher, para fazer alguma coisa para a empresa, não rola. Então, eu identifiquei que eu falei assim, poxa, se a gente está falando, né, de um negócio que a gente olha para tomar as melhores decisões, né, com empatia, né, e conversa com as pessoas, como é bom trabalhar ali, como a gente é grato por ter oportunidade de colocar a serviço aquilo que a gente faz. Né? Então, eu comecei a observar que eram características do coração, né? E aí eu falei, nossa, aí eu tenho uma mentora. aí momento jabá da mentora. Virar sinais. Virar sinais. Então, eu tenho uma mentora maravilhosa que a gente trocou uma ideia. Eu falei assim, gente, isso é uma palestra sensacional. Porque as pessoas me perguntam muito. Você fez uma coisa que toda mulher de sucesso deveria fazer, mas não faz.
E eu vejo muitas mulheres chamadas para palestrar e para painel, e quando perguntam, a que você atribui o seu sucesso? Por que você chegou onde chegou? Fala, eu tive foco, eu não desisti, eu paguei o preço. Você fez a engenharia reversa do teu negócio para descobrir como você teve sucesso e você transformou isso num entregável. Isso é característica, gente, isso é característica das minhas mentoradas, porque o que eu falo, o que faz uma palestra valer dinheiro é um entregável que seja replicável pela Sim, pessoa que está assistindo. sim. E é isso que você está entregando. Sim. Você está entregando o método que você Sim, usa. sim, E o sim. mais lindo, né? Esse método inclui intuição. Sim, sim, total. E é um negócio que eu construí, porque eu tenho 2 sócios homens, né? E meu filho que também está na operação. E nesses 17 anos, é muito engraçado, no início, né, você vai falar, pô, eu intuí que não sei o quê. Mas aí eu também aprendi a melhor maneira de tratar isso ali dentro, junto com esses homens. E hoje eles esperam eu falar qual foi a intuição do dia para tomar aquela decisão, né? Então, mas por quê? Porque também teve entregável dentro do negócio, né? As coisas aconteceram, né? E essa intuição, cara, para mim, assim, é sinalizador mesmo, sabe? É que a gente tem medo. A gente tem medo de seguir. Eu não sei se a gente tem medo de depois se autorresponsabilizar, né? Enfim, aí acho que são muitas camadas, mas para mim, quando bate, eu vou, né? Tanto para dizer o não, quanto para o sim, né? Para aproveitar as oportunidades, né? Você se deu um prazo para papel semente virar? Ou Nossa. ela já começou no Pois azul? é, a gente olhou assim, a gente pensou em inovação, né? Era um produto que a gente viu que existia fora do Brasil e aqui não tinha, né? Um produto alinhado com essa coisa que estava se falando de meio ambiente. Foi na mesma época que estavam vindo os orgânicos, né? Então, olhando para esse lado, né, de olhar mesmo para a questão do meio ambiente, não tinha essa palavra sustentabilidade, mas eu falei assim, nossa, isso acho que vai colar, porque o mundo acho que vai caminhar para aí. E aí, quando a gente começa, parece que assim, eu acredito muito também, quando um negócio também parece que tem que vir uma força, né? Tudo vai acontecendo, parece que vai Converge. conspirando, né? Então, eu olho assim, era a inovação, aí eu olho, quando a gente, vamos fazer isso aonde? Aí, como eu tinha a minha lógica de negócio, que eu falei assim, eu não quero montar uma empresa, contratar gente normal, assim, fazer normal, né? Que eu tinha experiência de estar dentro de uma ONG que trabalhava com pessoas de um lixão. Então, para mim, assim, eu ia fazer papel, eu tinha que incluir pessoas para isso, né? Se eu ia reciclar. Né? Então, eu tinha essa lógica mesmo de pensar de outra maneira para poder chegar nesse lugar e entregar isso diferente, sabe, Pri? Me perdi de novo. Não se perdeu, Não, não. foi? É isso mesmo. Foi? Eu fiquei muito encantada, porque o primeiro contato que eu tive com você foi por meio de um crachá da Papel Semente, sim. num evento da Rede Mulher Empreendedora. A sim. gente se conheceu na Rede Mulher Empreendedora. Obrigada, Ana Fontes. E era um crachá. Esse crachá você planta, vira árvore e tal. Isso. Eu achei é muito legal. sensacional. Então, porque quando a gente fica sabendo, é exatamente isso. A gente fala assim, nossa, um papel que você... Não vira lixo, né? Tanto que o nosso mote, a gente começa a empresa com isso. Lixo zero no meio ambiente, né? Então, esse papel que a pessoa, ao invés de jogar fora, ele planta e o papel nasce, né? Então, a gente pensou justo nisso. Inovação e vamos fazer diferente. Vamos fazer nessa uma nova lógica de negócio, né? E aí, a gente tem a fábrica, né, por as coincidências, né? Mas é dentro de uma comunidade, era um terreno do avô do meu filho, né? Aquele terreno que a pessoa investiu, porque diziam que ia ter uma linha de metrô, que ia ter uma barca que ia atravessar de São Gonçalo para o Rio de Janeiro. Só que foi um lugar, como muitos outros do nosso país, enfim, política pública não chegou, o lugar não foi para frente. E só que aí foi justamente naquele lugar da escassez que eu falei, aí que a gente pode levar abundância. Né? A gente pode transformar alguma coisa. Né? Então, tanto que minhas amigas, quando falam, nossa, você vai montar empresa nesse lugar? Até 5 anos atrás, eu tinha água de poço, numa indústria. Né? Trabalhava com água de poço. A água encanada chegou num bairro lá agora, tem 5 anos só. Né? Então, mas isso tudo, sabe assim, acho que olhar isso tudo que me comoveu é onde não tem, é onde você pode fazer algo. Né? Porque você chegar... Né? E eu acho que isso vale para tudo, né? A gente olhar para onde tem a escassez, que a gente realmente pode chegar para fazer a diferença. Entre ser a mulher intuitiva,
que tinha um sonho, que tinha um ideal e começou um negócio com esse ideal, até se tornar esse oráculo, cujos homens da sua empresa consultam todo dia o que a sua intuição está dizendo que a gente deve fazer. Você precisou ter muito resultado para poder Sim. justificar e embasar, Sim, né? Senão, a pessoa com propósito sem resultado, ela é uma lunática. sim, sim, sim. Que conselho você daria para as mulheres que têm negócios com homens, com um sócio, marido, filho, irmão, que tem um gestor homem, que não entende exatamente qual é o tesão dela, qual que é o barato daquele negócio? Qual a dica que você dá para que ela seja convincente, persuasiva e venda suas ideias primeiro internamente na empresa? Assim, contra dados, né? Como é que fala? Contra dados não há argumento, né? Então, eu sempre usei da prerrogativa de olhar. Eu olhava para fora, benchmark mesmo, né? Olhava o que está dando certo por aí, que pode me ajudar para eu falar assim, tá vendo? Olha isso daqui, deu certo lá. Eu buscava mesmo, porque fora do Brasil que nem já tinha papel semente fora. Já tinham negócios, né, voltados para a questão de sustentabilidade. E aí eu começava a olhar isso, eu falava, tá vendo? Se deu certo ali, né? Por que a gente não traz para cá? E fazia contas. Meninos adoram números, né? Sim. Então, Falou a língua deles. falou a língua deles, fazia conta. Então tá, vamos fazer eficiência energética. Ah, mas é caro, mas é isso, mas é aquilo. Ah, né? Não é questão de, cara, vamos investir, né? Então a gente se munir de dados mesmo, sabe? Assim, de ter argumentos para Embasar. se embasar. E eu sempre parti da história assim, eu sempre olhei para eles, eu falava assim, nossa, eles acreditam muito em mim. Eu nunca olhei para eles de outra maneira, achando que eles não iam Interessante. acreditar, né? Eu sempre olhei para eles falando assim, nossa, eles vão adorar o que eu vou falar para eles, né? Então faço também esse exercício de olhar, ao invés de pensar que eles vão, sabe, já começar da negativa da sua história, não, eu sempre olhei para eles assim, eles vão adorar. Você nunca começou uma reunião insegura ou acanhada? Não, Legal. não. E as reuniões normalmente sou eu que começo, né? Porque eu tenho a questão da sustentabilidade, mas hoje a gente, né, eles consideram a gente na operação, eu fico como CEO, né? Eu sou guardiã da marca, guardiã dessa história e olho para a operação como um todo, né? Deia, você tem uma atuação em grupos muito forte e muito estratégica. Hoje você chegou com o crachá lá no festival da RME, Lindo, né? cheia de bottoms Linda. dos grupos dos quais você faz parte. Eu vejo mulheres empreendedoras que acreditam que o networking vai salvá-las, ou que apenas fazer parte de um grupo e fazer todo o trabalho para a abelha rainha vai salvá-las, porque ela vai ser a querida da abelha rainha, e ela passa anos ali e a abelha rainha nem liga para ela, só usa o serviço dela e não dá palco para essa pessoa voluntária tão interessada. Qual é o segredo para ter resultado com grupos de networking de mulheres? Eu sempre fui para servir, tá? Eu me lembro que eu tenho algumas amigas, até assim, por exemplo, na rede, né? O festival, que sempre teve a questão de mentorias, eu tenho amigas, eu sempre mentorei ali, né? E é um festival que é muito gostoso, porque tem muito conteúdo. Mas eu, quando venho para esse tipo de evento, eu venho para servir, tá? Então, algumas vezes falam, nossa, mas você não vai ver a palestra? Eu falava, não. Eu venho, né? Eu acho que eu tenho que, de alguma forma, retribuir. Não estou retribuindo para aquela entidade. Eu estou retribuindo por mim, né? E pelo absoluto, pelo que eu acredito, né? Então, eu sempre fui muito para servir, né? E eu acho que é uma maneira minha, um mecanismo meu, né? Que a gente vai também, né, se blindando de algumas coisas, de eu sirvo, curto e me divirto. E não espero nada de ninguém. Sabe assim? Entendi. E vou embora. Eu vou, sirvo, encontro, abraço. Que coisa mais gostosa a gente se encontrar, que a gente se encontrou hoje, abraçou e tudo. Mas eu vou lá, dou a minha parte. E não espero que nem a abelha rainha e nem que a amiguinha que eu fiz, sabe assim? Que eu fui lá e colaborei,
Porque é flow, né? É fluxo. Né? Então, a gente tem que seguir. Né? Você não pode fazer aqui e esperar que aquilo ali vai voltar. Não, vamos para a próxima, faz de novo. E, assim, eu posso te dizer que há muito tempo eu encaro minha vida dessa maneira. Né? E a gente falou dos grupos, mas assim, é uma maneira que eu escolhi de tocar a minha vida e que me leva onde eu estou. E eu sou muito feliz onde eu estou, onde eu cheguei, entendeu? Ou seja, você acredita numa força que, se você não receber a contrapartida ali, por algum outro caminho, vem porque você Vem. serviu, você prestou, Sim, você sim. se doou. Sim, e é genuíno, porque assim, e dos grupos de mulheres é muito interessante, porque eu, como eu comecei isso bem lá atrás, que nem você sabe, e você também, ainda tinha aquela coisa, se você vai num grupo, você não, né? O outro, aí você não vai O no outro outro, fica porque com o outro fica com ciúme, é ciúme. clubinho, Por isso que eu ando com aqueles bottom tudo pendurado. Pra mostrar que você tá em vários, Vou, e igualmente vou. presente E e tem os atuante. grupos começando. É. Né? Então, eu acho que assim, tem muito grupo começando, a gente fala, ai, você gosta daquelas fulanas? Eu falo assim, adoro. Adoro, sabe por quê? Porque ela tá lá no território dela, convocando outras mulheres, né? Para que elas sejam melhores nos seus negócios. E se a gente está falando que negócios de mulheres, né, tem esse impacto grande, então a gente tem que ter mulheres que sejam melhores gestoras. Né? E se os grupos estão aí para isso, cara, eu ajudo todos. Vou em todos, o pessoal fala que eu sou meio, né, porque eu pego o carro, vou em outros municípios, mas eu acho sensacional quando uma mulher se predispõe a efetivamente honrar a sororidade, que é pegar outra pela mão, né? Para que a gente possa fazer o caminho juntas, sabe? Então, isso, assim, é o que me encanta e me move muito nos grupos. Então, para mim, hoje não tem mais esse grupo A, B ou C, né? E você não teve experiência de falsidade, puxada de tapete, ou alguém que confunde esse desejo de servir com se deixar ser usada? Você tem um feeling, um faro para escolher o grupo e escolher a tarefa? Tenho. Quando eu entrei para a Rede Mulher Empreendedora, é muito interessante, porque eu conheci a Ana Fontes num evento da Cris Kerr, não sei se você conhece, né? Sei. É um evento que ela rodava, acho que era na Fiesp, eu nem lembro mais, tem tempo. E a gente fazia os crachás para os eventos da Cris, né? Aí eu cheguei, aí vem aquela baixinha, né? Ai, você que faz isso daqui, não sei o quê, tá. Neste mesmo evento, e ela me convida para conhecer a rede. Neste mesmo evento, também tinha uma outra mulher de um outro grupo, né? Que queria que eu fosse, me chamou para eu tocar e levar para o Rio o grupo, né? Eu ali foi a primeira escolha que, naquele momento, eu fiz uma escolha, né? Porque eu estava começando ainda por cima, eu falei, nossa, eu vou aqui, eu vou ali, né? Intuitivamente, eu escolhi muito bem que eu escolhi a da Fontes, a Rede Mulher Empreendedora, porque a outra, inclusive, acabou, não tem mais o movimento. Olha só. Né? Então, assim, eu acho que voltamos naquele assunto da intuição. Né? Eu acho, e poderia também ter dado errado. Sabe assim, poderia, não poderia. Eu não poderia ter escolhido outro, ter sido feliz nesse aqui, mas o grupo acabou. Né? Mas você trouxe uma coisa que a gente ouve em alguns grupos, sim. Né? A mulher que diz, poxa, eu fui lá, puxaram meu tapete, né? Eu fui lá, entrei com a maior boa vontade para colaborar, depois chegou uma outra mais grandona, né? Aí carne fresca, aí virou a nova favorita. Isso. Então, eu já vi, né? Já vi. Inclusive de grupos que eu estava, Sim. né? Aí eu saio. Não me pertence. Aí eu não tô ali para servir. Aí eu vou servir em lugares que eu vejo que as pessoas também fazem esse mesmo movimento, sabe? Mas é triste, né? Porque você olha e acontece, né? Mas eu acho que se a gente não falar, né? Falar assim, oi, fulana, ó, eu tô saindo porque eu fiquei sabendo, não foi comigo, mas eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Então, tchau. Outro dia, se a gente acabar se esbarrando em outros momentos, em outros movimentos, a gente vai voltar, a gente vai se falar, não tem problema nenhum, né? Mas aqui não me cabe, né? Dessa maneira não me cabe. Porque eu ainda tenho isso, né? Eu ainda tomo as dores das amigas, viu? Amiga que é amiga tem que tomar mesmo, não tem jeito. Toma as dores das amigas, tá certo, né? porque quem faz com ela um dia vai fazer com você Sim, e vai sujar o laguinho. Sim, não é legal sujar o laguinho. Mas digo assim, ó, cara, tem umas coisas que vêm na intuição e a gente tem mania de não seguir. A gente fala cisma, é preconceito, Isso. A gente fica nessa, querendo dar um monte, né? Porque sempre tem alguma sinalização. Né? E se a gente não foi aquela história, e se foi, e se deu mal, cara, parte para outra e a gente sofre, né? Porque é triste, a gente fica chateadinha. Mas aí você fala assim, bom, me ferrei, que sirva de experiência pro próximo que eu for, né? Eu
conduzir isso de outra maneira. Porque aí é aquela coisa, se não foi bom, que vire lição, né? Tem umas coisas assim. Então, acho que tem que partir meio que para isso. Mas ser prático, sabe? Sem muito nheco-nheco, sem muito sofrimento. O seu tema, e pelo fato de você ser uma empresária de impacto, as pessoas não ficam, os contratantes de palestra não tendem a achar que ela é do bem, ela vai de graça no evento. E claro, né, a gente é assediada porque, mas o negócio é pela causa. Como você distingue qual é o evento em que você vai pela causa, pro bono, para ajudar, para servir ou para ter visibilidade, daquele que você tem que ter cachê, sim? Então, assim, no início a gente vai fazer de tudo porque a gente quer criar nossa narrativa, né? Nosso portfólio. Então, a gente vai num monte de coisa. E assim, como a Papel Semente, que tinha vindo à frente, né? A questão da sustentabilidade, então muita gente quer saber isso, o que a gente conversou aqui como eu construí tudo isso, né? E as pessoas, aí tem gente que acha que é assim, mas você vai tocar no nome do seu negócio, né? Eu falei, mas eu vou te entregar do jeito que eu fiz, né? Então, isso aí para mim tem que ser pago. A escola particular que me pede para falar. Não dá, né? Não dá. Eu faço pro bono para escolas municipais e tudo, e mesmo assim, quando eu vejo que são escolas que estão também alinhadas, né? Porque eu vou falar para quê? Senão eu vou falar de sustentabilidade para ninguém, que a pessoa não vai dar bola, né? Então, tem que estar alinhado também. E hoje eu olho para os eventos, né, para as empresas que convidam a gente. Eu entendo o seguinte, cara, vê o faturamento, né? Olha para o seu faturamento, né? E olha para a minha história, né? Então, eu entendi que eu tinha que ter esse parâmetro para dizer o não, que é a coisa mais difícil quando a gente está começando como palestrante, né? É o não, né? Ano passado, eu passei por uma história que uma pessoa... Eu tinha visto uma palestra minha numa empresa. Aí ele mudou de empresa, me indicou, né? Eu acho que ele não sabia quanto, né, me pagaram, né, na empresa que ele estava da outra vez. Aí ele veio assim com... Nossa, era 10 vezes abaixo, né? Sem mentira nenhuma. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta e você vê como você vai encaminhar aí. Aí você pega o portfólio daquela empresa, né? Aí eu fui no LinkedIn e vi que eles já tinham feito outros eventos. Aí eu vi que eles chamaram gente, eu falei assim, duvido que essa pessoa que tenha ido de graça. Duvido que para essa pessoa ele só tenha dado Uber, né? Sabe assim? Paga o teu Uber, né? Paga o teu táxi, né? Aí eu começo a olhar e falo, não. Então, eu acho que é um prazo, sabe? Um período que a gente vai amadurecendo e entendendo isso, né? E passa muito da gente se valorizar. Porque a gente fica com medo, né? A gente fica com medo. Gente. Não tô dizendo que não tem. Ainda rola, né? Ainda rola. Eu falo, ai, meu Deus, será que não era... É melhor um na mão, né, do que 2 voando, né? Mas eu falava, não, mas eu vou fazer 2 voando, que assim... Aí ano que vem, se me chamar de novo, eu vou fazer de novo, de graça. Ele vai querer me pagar de novo? Ele vai querer me pagar na próxima? E quem fez de graça uma vez não paga na sequência. Né? Então, aí eu olho muito. É lógico que se uma determinada empresa que tem a ver com a minha marca, que eu entendo que, assim, que depois possa ter produtos da Papel, porque aí eu tenho as coisas de ter o produto papel, né? Possa vir a ser cliente e tudo, aí eu estudo. Mas mesmo assim tem que olhar muito para a questão das práticas e tudo, e o público final, sabe? Porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido nem para a pessoa. E eu vou lá para quê? Né? Olha aí, palestrante. Pega essa dica de precificação de palestra. Faz a lição de casa. Entra no LinkedIn da empresa que te pediu a proposta. Pesquisa faturamento, pesquisa aporte, pesquisa se já fez outros eventos e que palestrantes levou lá. Provavelmente você vai ter a mesma conclusão que a Andréia teve, que estavam querendo que ela fosse por um precinho, só porque é mulher, porque o tema é sustentabilidade. Sim. Então, não caia nessa, não. Faça a lição de casa e para você não se arrepender. Essa é uma dica sensacional.
Andréia, teve um momento em que você falou, peraí, eu tô indo falar da papel semente, falar do papel semente, falar da papel semente. Eu gasto 1 hora, fora o deslocamento, eventualmente eu gero um negócio para papel semente. Mas e Andréia Carvalho? O que você pode já ensinar para quem está assistindo a gente sobre como você descola a sua marca pessoal da sua marca profissional, mas sem negar ou ignorar o passado. Sem Você romper, fala, né? Não sem tem romper. rompimento, né? Você fala da papel semente, Uhum. mas ali eu sei que é a Andréia Carvalho, palestrante, Andréia Carvalho, mentor, Andréia Carvalho, especialista, Andréia Carvalho, conselheira. Então, como é que você fez essa transição para investir na Andréia Carvalho como marca? Foi muito interessante porque, assim, o grande insight, e quando me starta isso, foi justamente olhar para que a Andréia da Papel Semente não saía do pro bono, Uhum. né? Então, quando eu olhei para isso, eu falei assim, eu tô cansada, eu sobre isso aí tô cansada. Né? E aí eu olhei e falei assim, gente, mas aí eu tenho uma história construída, né? Porque aí se a Papel Semente existe, é um negócio bem sucedido, eu construí ali com uma equipe, lógico, com meus sócios, todo mundo junto. Mas tem uma prerrogativa que a ideia, né, a concepção da coisa foi tudo dentro do que fazia sentido para mim, né? Então, quando eu olho para isso, eu falo, gente, então eu tenho um valor para além de só o negócio, né, em si. Então, se eu tenho um valor, então as pessoas podem passar a pagar para a Andréia. Porque se para papel semente elas acham que eu vou de graça, porque a gente compra os cartões, a gente compra os cartõezinhos, né? A fala é assim, né? Não, então assim, ótimo se você vai ter papel semente, né? E às vezes você sabe que tem empresa que eu também uso agora do seguinte, você me contrata, é X, são quantas pessoas, eu distribuo o cartão no final, Olha que legal. entendeu? Porque, né? Eu compro da papel semente, Exato. né? Então, assim, quando eu entendi que eu podia ter uma liberdade, vamos dizer assim, né, até de negociar isso sem ficar atrelada a papel semente, porque era Andréia Carvalho, né? Então eu posso ter essa liberdade de negociar valor e tudo isso. Eu falei, tá aí, eu sou Andréia Carvalho. Aí foi um processo muito bonito, né? Porque aí eu conversei com a Ju da Pitaco, né? Eu falei que estava querendo, então a gente passou por um processo, tanto que a gente manteve, né, Andréia Carvalho, eu não criei um nome de nada, né? Porque tem uma simbologia muito grande para mim, a questão do Carvalho, né? Então, foi essa virada, né, de entender que sim, a minha história, né? Porque a gente não se reconhece muitas vezes, né? Tipo assim, será que alguém vai comprar, né? Será que eu tenho tudo isso para falar, né? Eu pensei isso também. Ai, meu Deus, será que eu vou ter tanta coisa assim para falar, né? Quem eu penso que eu sou para ser uma marca? Quem eu penso que eu sou para ter um site com o meu nome? Sim. Eu tive uns 3 sites com domínios, mulheres únicas, não sei mais que, para me vender, mas porque doía eu ter um site com o meu nome. Sim, Até entender louco, né? que para vender palestra tem que ser um Tinha que site ser- no seu nome. Então, eu entendi isso, né? Assim, eu acho que tem um processo terapêutico importante Total. aí, né? Que a gente tem que se entender e se ver nesse lugar, né? Porque não é todo mundo que vai gostar da gente, né? Uhum. E tá tudo bem, que a pessoa não conhece a gente. Quem me conhece me adora. Quem me conhece me adora. Quem não gosta, sabe assim, né? E é isso, a vida Não é tá isso, fazendo né? falta, né? Então, cara, a gente, né? Então a gente fica com esse medo, né? Da gente querer agradar todo mundo. Então, não é. Por isso que eu digo que tem um processo terapêutico aí também. Né? Por não ter necessidade de agradar todo mundo, você faz escolhas e uma delas é que você tem um hub de conselheiras. Legal, né? Conta, fala pra gente dessa iniciativa. Ai, E vamos falar da presença das mulheres nos conselhos, Sim. porque esse assunto tá quente. Sim. Então, eu tava chegando aqui em São Paulo, no carro, né? E com todos esses movimentos que eu faço e tudo, uma amiga minha me liga, né? A Tayana Jung. Ela me liga e fala, ai, Andréia, né? Eu tava andando no centro do Rio, um monte de loja fechada, né? Assim, como várias capitais, né? Aquele centrão, que depois de pandemia, muita coisa que tinha fechado não reabriu, né? Aí ela falou, nossa, eu tenho pensado na questão da economia do Estado, né?
Aí aí começamos a conversar, fizemos um recorte para negócios de mulheres e tudo. Eu falei assim, poxa, mulheres na liderança. Nós tivemos diversos exemplos, apesar de não estar assim cientificamente comprovado, mas a gente teve diversos exemplos de onde as mulheres estavam à frente, administrando os melhores resultados, desde pandemia com presidência De de países. países, né? Uhum. E até empresas e movimentos, enfim. E a gente começou a falar, poxa vida, mas e onde estão as mulheres? As lideranças, né? Aí começamos a olhar que as mulheres, nesses grandes, né, nos conselhos, as mulheres não estão chegando. E por que não estão chegando? Bom, aí a gente começou a fazer, nós fomos fazendo um recorte de lá para cá e entendemos o seguinte. As mulheres, aí a gente começou a olhar dentro, aí a gente foi nas confederações, que a gente, né, tem as pessoas, então a gente foi lá conversar com o Firjan, com o Sebrae, com o Fecomércio, né, e começamos a entender que as mulheres, elas não passam nem pelos seus sindicatos de classe, né, elas não se veem nessas lideranças, né, então a mulher, para chegar lá, ela primeiro tem que ser líder em alguma instância, mesmo do seu negócio. Né? Então, se eu não me vejo uma liderança dentro da empresa que eu trabalho, né, como é que eu vou querer chegar lá no conselho? Né? E a gente começou a conversar com essas instituições e tudo, aquela ligação quando ela falou assim, vamos fazer uma reunião com um grupo de mulheres, e estava no Viva Voz, né? Meu marido estava dirigindo, ele falou assim, eu não acredito que você vai se meter mais numa coisa. Eu falei, não acredito que você vai juntar um grupo de mulher. Aí nós fizemos um almoço no Fazano, que foi muito legal. E aí o Hub, a gente trata com essas instituições, né, essas federações, né, porque elas, lá no Rio, diversas delas têm projetos né, para trabalhar a questão de liderança feminina. Só que acaba que cada um trabalha no seu cantinho. Né? Então, a gente queria... O grande coisa do Hub é fazer esse movimento de que essas instituições conversem e se fortaleçam, porque o que a gente está pensando é na mulher lá na ponta, não é? Então, o Hub, a gente faz alguns eventos, tem a jornada, aí nós fizemos esse ano a jornada, e um homem estava na plateia, né? A jornada, a gente faz uma sequência de encontros com um tema, né? E vai debatendo ali em diversos encontros. Nós fizemos um na Associação Comercial do Rio, nós temos um na Anshan, que também está entrando como parceira, e a última vai ser na SPM, né? E a gente traz academia, sabe assim? A gente vai trazendo diversas instituições para conversar sobre a questão das mulheres na liderança, olhando para conselho, mas entendendo que para ela estar lá tem uma trilha para ela se ver nesse lugar. Aí, quando a gente vai... Ai, meu Deus, me perdi de novo, Pri. Como que você... Acho que esse vinho tá fazendo... Faltou o bifão, tá vendo? Não, A atuação do Hub. Isso. Aí, quando a gente começa... Aí tá. Aí, nesse evento agora, o último da CRJ, tinha um homem na plateia. Né? O Gaspar. Que eu tinha conhecido até uma indicação de uma mentora também. E acabou que ele virou um grande mentor, né? O Gaspar Carreira é o nome dele. Ele tem uma escola para conselheiro. Aí, ele fez uma provocação, né? Por que que a gente está falando... E por que os homens precisavam estar ali para ouvir o que a gente estava dizendo. Né? E aí ele fez uma crítica muito legal, que ele falou assim, que quando eu recebi seu convite, veio assim, querida amiga conselheira. Né? Então, você não estava convidando, você me mandou, ok, mas você não estava convidando o homem, né? Então, a gente lançou agora no Hub, a gente está participando a gente abriu uma sala, que a gente chamou de sala, mas é um grupo no WhatsApp dentro da comunidade, chamada Sala Estratégica. Lançamos para trabalhar um mês falando de força aliada. O Gaspar é o moderador. Né? Trouxemos homens e mulheres em posição de conselho para falar como a gente vai trazer mais homens para falar sobre isso. Né? A discussão rolou boa essa semana, né? Porque a mulher também tem que ter um papel de educadora, mas é mais um papel que né? Mais uma coisa que a gente tem que fazer. O homem tem que estar disposto a ouvir, é cultural, é estrutural. Né? Então, está rolando solto. E a ideia desses encontros, a gente quer fazer um tema por mês, é criar, né? Cada encontro desse vai criar um paper, né? A gente criar os documentos, né? As prerrogativas do Hub. E sempre com um moderador, né, que vai puxar e um encontro online quando a gente finalizar mensal. E semana que vem, a gente lançou, né, o Papo de Conselheira, que Priscila de Sá vai estar com a gente aí no Rio de Janeiro. Que delícia, vai ser incrível, não vejo a hora de chegar lá. Andréia, sobre essa multiplicação de escolas para formar conselheiros, e alguns até especificamente conselheiras, é um oceano azul, tem muito espaço para a mulher ocupar, se for capacitada para isso.
Mas você acha que... Pergunta para fazer o advogado do diabo. Sim, sim. Você acha que as escolas, as formações de conselheiro são o novo coaching? Pois é. Tá virando. Eu Ah. acho que tá virando. Eu acho que tá virando. No LinkedIn, você recebe? Ou? Muita mensagem interna. E cada coisa que eu nunca vi o nome. Umas instituições, né? Que meio que tá pegando, né? Querendo surfar essa onda. Né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado a instituição que a gente vai se credenciar, né? Porque senão depois também não adianta. Você investe, depois você também não consegue. Porque existe uma falsa promessa de que você vai ocupar uma posição de conselho e vai ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, Exato. 50 mil, né? Cara, mas isso são pros... Primeiro, ainda são os homens que estão nesse lugar ganhando isso, né? E aí o que a gente está brincando assim, como que a gente vai fazer para a gente chegar... Não para estar lá para ganhar isso, mas a gente precisa falar porque as mulheres precisam estar lá para olhar para os negócios de uma maneira nova, entendeu? E precisa adquirir uma musculatura que não tem até então. Sim. Né? Então não é só ensinar sobre gestão de negócio, não. né? Ela Não. tem que adquirir a malandragem, com Sim. muitas aspas aqui, do cotidiano da decisão de um Sim, conselho. sim, Senão sim. ela vai ser engolida, ou vai ser só a preposta de um fortão, né? Não. Do poderosão. Não, a gente tem histórias, né, que a gente ouve, né, de mulheres que depois chegam lá, né, porque as pautas, né, você recebe algumas... E depois você chega lá, as coisas já estão decididas, porque ela não está no grupo do WhatsApp. Olha, exatamente. Ela é Sabe excluída das decisões de verdade. Né? Então, ela não está no grupo ali que, né, falando assim, citando assim bem Sim, sim, simploriamente, sim. né, mas ela não está no grupo que eles estão tomando as grandes decisões, né? Então, esse é o grande desafio. Mas a gente precisa falar dele, né? Eu acho que a gente precisa falar e entender que a gente pode chegar lá, né? Então, você vê, o nosso movimento é pequeno, a gente está ali, né, e conversando com as instituições, é muito legal, né, o que a gente tem ouvido. Imagina, com o Sebrae eles deram a ideia de pegar um grupo de mulheres de média empresa, né? E a gente vai fazer um encontro para conversar com elas, porque aí você está falando de governança nos negócios, né? É. Então, de conversar com essas mulheres de média empresa, que são clientes do Sebrae, inclusive, de falar assim, como é que você olha isso? Você vê isso como importante no seu negócio? Né? Então, acho que o Hub tem esse papel de ir ali como um movimento mesmo. A gente se autodeclara, né? O Hub Mais Conselheiro RJ como um movimento, né? Que está ali articulando com essas instituições, aí a gente fala, né, das federações, da academia, do próprio governo, né, que a gente, né, é conselheira de Estado num Conselho de Empreendedorismo Feminino, né, mas para isso, mas para fazer um movimento e de articular que esses grupos também se falem. Né, porque a gente, no final, está falando o quê? A gente vê a mulher nesses lugares de poder. Né, e que a gente a gente acaba não se vendo, né? E estruturalmente fazem com que a gente não se veja. Vou corrigir. Né? Eu acho que estruturalmente, culturalmente, acontece para que a gente não se veja nesse lugar. Hoje a Carola Crema estava contando lá na palestra dela, ela foi trabalhar num restaurante logo que ela começou a carreira, mas que veio formada de fora, né? Que ela tinha que se trocar no banheiro como chefe de cozinha, porque não tinha o vestuário para mulher. Que coisa, né? Cara, e a gente está falando isso, tá? É recente, viu? É. A gente não está falando de 100 anos atrás, de Exato, 80 anos, exato. 90, 50 anos atrás, não. É recente, né? É engraçado, né? Então, estruturalmente, fazem com que a mulher seja invisível e depois cobram dela que se faça ver, Pois né? é. Ser vista. Sim. Então, o Hub a gente vem assim muito feliz, né, com a Tayane Jung, minha parceira, provocadora, né? A Tayane é professora de SPM. Você vai adorar, porque ela tem como é que ela chama? Um hobby sério. Vinhos. Ela e o marido. O marido é sommelier isso é um e eles hobby bom. escrevem sobre que legal. rótulos de vinho. Ai, que Tem 2 livros. bacana, que legal. É muito legal, muito legal. E isso que vocês estão fazendo, embora não seja uma instituição de educação formal, é de educação das melhores práticas para conselho. sim. Então, vocês estão já regulando uma profissão que, se ninguém fizer isso, vai acontecer o que aconteceu com o coaching, com a PNL, com mentoria. Cai na mão de aventureiros que pegam a nomenclatura para si e acabou. Sim. Né? E as pessoas ainda acreditam que a solução é complicado. Ai, meu Deus, a gente vai agora pro momento baboseira, já que a gente tá falando de mercado, você tá mais baboseira. soltinha, já tomou Tanata. Eu nem deixo você beber, que
Eu bebo enquanto você está respondendo e você não toma nada. Momento baboseira, Andréia, é o seguinte: é aquele momento em que a convidada conta alguma baboseira que ela ouviu em palestra ou no mercado, ou que ela falou, eventualmente, numa palestra. Qual que é o seu momento baboseira? Eu acho que é o momento que a gente está vivendo quando estão olhando para as práticas de diversidade, ISD, e voltando atrás. Para mim, é a maior baboseira que eu estou escutando, dizendo, vamos tirar isso daqui, que isso não importa, né? E eu acredito que a gente avançou muito em algumas questões, né? Por justamente adotar determinadas práticas. Então, para mim, é a maior baboseira, sabe assim? Diretor, gerente, presidente, falar que essas práticas não levam a lugar nenhum. Levam sim. Cara, a gente viu o que a gente passou em termos de temperatura, chuva, inundação. Exatamente. Então, se a gente não mudar nossas práticas, nossas escolhas, né, a tendência é piorar. Então, para mim, é a maior baboseira, sabe? Você vem falar assim, isso não importa tanto não, né? Não precisa disso não. Aqui a gente não precisa, não. Aí a gente faz, não, a gente já cuida aqui bonitinho desse daqui assim, e não implementar as práticas que realmente você meça resultado, né? Porque aí você tem que criar indicadores, né, para olhar tudo isso. Então, para mim é uma baboseira dizer que isso que já passou, né? Então, muita baboseira. Mas a gente ouve muita baboseira, viu? Dia desses, então, você falou da questão climática, da temperatura, nunca tinha acontecido isso comigo. Um dia desse eu estava no palco de uma palestra no Nordeste, hein? Não é São Paulo, não. Aí a prefeitura soltou aquele alerta nos celulares, alerta de tempestade. Todo mundo se assustou, porque era um teste. E começou a pir, todo mundo... E eu ali no palco, eu não estava com meu celular na mão, e de repente todo mundo... Aí alguém interrompeu, não, era um teste da prefeitura que está testando os alertas nos celulares de tempestade. Nordeste! Sim, no Nordeste. Alerta de tempestade. Prefeitura fazendo teste. Isso é o quê? Isso é do nada. Do nada? Como é que você vai ignorar as mudanças sim, climáticas? sim. Isso Então, realmente é baboseira mesmo. Baboseira. Realmente é baboseira mesmo. Andréia, como funciona para contratar você? Vão pela Papel Semente, vão pelo seu LinkedIn, vão pelo seu Instagram. Qual é o caminho para chegar na Andréia e falar, eu quero essa mulher com essa visão de negócio sustentável, negócio de impacto, mas com bala na agulha, com faca na caveira, com sangue nos olhos e com método. Sim. Que não é só discurso, é método. Sim. Qual o caminho para te contratar? Então, gente, eu tenho o LinkedIn, né? A gente está lá, tem colocado ali bastante conteúdo, é Andréia Carvalho. Andréia Carvalho 1, tem o numeral 1. No Instagram, a gente também acaba colocando muita coisa, né? Da onde a gente vai, né? O que a gente, na verdade, o Instagram tem muito aquela coisa do que a gente está falando por aí, semeando, né? O que eu ando semeando por aí. Então, é Andréia Carvalho _ Papel Semente. E eu tenho meu site, né? andreacarvalhopalestrante.com.br. Então, lá, assim, no site dá para ver, né, as propostas de palestras, os conteúdos, né, tem o blog que também traz um pouco disso tudo. E no site também a pessoa pode ver alguns takes de palestras minhas, né? Por onde eu já passei, né? Tem a parte de mídia também do que a gente tem feito por aí. Então, é só ir lá conversar, mandar, que a gente logo faz uma proposta e a gente conversa. Viu, gente? Ela tem um negócio de sucesso e palestra é um outro negócio de sucesso. Precisa encarar seu braço de palestrante como um negócio próprio e independente do seu negócio principal. Não como um puxadinho do seu negócio principal. Não. Isso é fundamental. Sim. Entendeu tudo. Sim. E foi muito legal agora com esse negócio né, da campanha do Google, de eu aproveitar a oportunidade, né? E eu acho que a gente tem que estar bem ligado nisso. Né, que se você vê um negócio assim, onde eu posso catapultar a minha marca, né? Uhum. Né? Então, o que eu posso fazer para que esse momento chupa-mundo... Chupamundão. Vire chupamundão mesmo, né? Se não vira mais um troféu na parede, daqui 20 anos você fala, foi tão legal aquele negócio. Não, mas não, tem que gerar outros negócios. Como o Google te descobriu? Nossa, isso é interessante, né? E olha, eu fico arrepiado. Você falou, lembrei do que eles falaram ontem. O Google, eles têm a plataforma Google Workspace que a gente paga, né? Para poder ser usuário das ferramentas, né? Ter a conta de Gmail, papapá. Eles têm 11 milhões de clientes. A inteligência artificial que indicou os nomes
dentro dos 11 milhões de clientes. Gemini. Gemini. Viu só? Foi a Gemini. Só que me indicou por quê? Porque eu sou usuária, Porque né? você é Também usuária. sou usuária. Né? Então, aí, eu e vários, né? Dentre a base de clientes, Sim. queriam alguém com uma Sim. história, com um perfil em que você se encaixou. Isso. Aí teve o processo de entrevistas e tudo. Mas você vê, foi Gemini. Mas isso não aconteceria se você não tivesse um posicionamento. Se você tivesse É, resultado, não, se você não, tivesse, Sim, se você não tivesse relevância. sim. Não é só uma cliente. Não, não. Você é aquele cliente, mas que faz uso, né? É, Você faz prática. Que é o que você exato. está falando, né? Então, a gente tem a prática do negócio. Então, aí tá ali, né? A Gemini viu lá que o que eu faço, o que eu uso, né? Porque tá tudo ali à disposição, né? Então, é muito legal, né? E ontem, quando eles falaram que a base era, né? Porque essa campanha também teve nos Estados Unidos, né? É Estados Unidos, Brasil e Japão que eles vão fazer. Né? Então, a base de clientes, 11 milhões de pessoas. É muita gente, né? Aí eles falaram assim, então vocês são muito privilegiados, né? Aí passava, eu vi o meu filme Vocês na são tela. muito diferenciados, vocês são muito outliers, vocês são muito únicos. Sim, sim. Passava esse filme na minha cabeça, né? De chegar até ali. Mas um filme muito gostoso de ver. Nossa, que delícia. E uma dica aí. Um dia desses, eu joguei meu tema de palestra. Palestra, liderança feminina no Gemini para ver o que ele estava entregando, né? E aí, ele entregou, 6 primeiros nomes de palestrante. A primeira, em primeiro lugar, Leila Navarro, óbvio. Porque ela é a maior advogada das inteligências artificiais, óbvio. E ela produz conteúdo para ser relevante para as IAs, Sim, ela é esperta olha. nisso. E aí estava em segundo lugar 2 famosonas, mas que não tem um site de palestrante. Aí estava eu e estava meu Google Meu Negócio. Olha. No Google Meu, claro, é a empresa, é a casa, é sim, produto da sim, casa. sim. O Google Meu Negócio, gente, aquilo que você faz quando você encontra tá procurando um restaurante perto de mim, sapataria perto de mim, aparece um estabelecimento no Google Meu Negócio, você palestrante tem que se posicionar como um estabelecimento, ainda Sim. que não seja um serviço físico, um negócio local. Porque o Google vai entender que você é relevante, ele vai te mostrar os Sim. resultados de pesquisa, não só do Google, como do Sim. Gemini. E aí eu era a única que, se o contratante quisesse contratar, ele achava primeiro a Leila, depois essas Sim. 2 famosonas, e aí eu. E aí mais umas 6 que não tinham também rastro. Ela Sim, tinha um sim. Instagram, ela tinha tinha um Facebook, tinha um YouTube, mas a ordem de relevância era por quem tinha as Olha, ferramentas sensacional. da Sim, casa. sim, Então sim. é isso, né? Sim, São sim. pequenos detalhes aí que Sim, facilitam sim. a ação de quanto menos clique o seu contratante precisar dar para chegar em você e comprar sua palestra, Sim, melhor, sim, facilita sim, ser sim, encontrável. sim, sim. Tem gente que tem vergonha de vender palestra, de se vender como palestrante e fica esperando ser Mas você sabe que descoberta. quando eu comecei meu site, eu tinha vergonha de botar. Primeira vez que eu fiz, aquele botãozinho lá do Sim. contrate aqui, né? Dá um negócio, né? Eu falei, ai meu Deus, as pessoas. Aí no início eu não botei, não. Aí depois eu falei assim, gente do céu, mas aí ninguém me contrata. As pessoas achando que eu quero conversar. É isso aí, Né? começam tirar dúvida. te mandam currículo. É. Aí eu falei, não, põe botão ali, põe botão ali, põe botão ali, né? Aí você começa a ficar esperta com isso. Contrate, entre em contato, mas é para contratar. Ali é business, é um negócio, né? A gente tem que dizer para as pessoas como elas podem usar o nosso melhor que a gente tem para oferecer. Sim. Então, é a chamada, a famosa call to action, a chamada para ação. Se não for muito nítida, as pessoas não fazem, elas precisam saber qual é a ação que precisa tomar. Sim. Elas não entendem, né? Não entendem. E Isso cabe a gente deixar claro, então, né? E aí é que tá, né? Isso é um exercício de humildade. Sim. Botar uma placa, contrate aqui, vai me contratar mesmo, eu tô vendendo e vou ajudar a sua empresa. E por que ter vergonha disso? Por quê, né? Engraçado. Se você resolve um problema. Sim. Vão contratar alguém. Pois é. Né? De qualquer jeito. Né? Verdade. E por que não você, né? É isso. E pra gente encaminhar pro nosso final. Conversa boa, eu ficaria horas aqui, mas a gente vai se ver em breve de novo, que bom. Pra gente encaminhar pro nosso final, eu sempre fecho com essa pergunta. Quando uma insilenciável silencia? Quando uma insilenciável silencia. Antes da maturidade, eu para pedir ajuda, eu silenciava. Eu tinha muita dificuldade, né? Mas eu vi que isso não me fazia bem, né? Então,
ainda é um exercício na maturidade. Não me silenciar para pedir ajuda, né? Mas... Nossa, Pri, que pergunta, hein? Que Porra. momentos você acha que vale a pena ficar... Ficar Vale mais a quietinha, pena né? ficar quieta do que falar? Ah. Nossa, porque assim, eu procuro tanto me manifestar nas coisas, sabe? Exato! Né? Eu A tô gente, como a pensando- gente é relevante, a É. gente tem, primeiro, opinião formada sobre Sim. tudo. Então eu tô pensando nisso aqui, Quando cara. não tem, a gente faz A pergunta. gente faz... Ou seja, a gente não cala a boca nunca. Sim. Gente, pois é, eu tô aqui pensando nisso, cara. Se eu vejo uma injustiça, eu falo, né? O que me incomoda, eu falo, né? Mas talvez ainda seja... Eu acho que eu tô muito nesse exercício do olhar para pedir ajuda, que eu sempre acho que eu sempre vou dar conta, sozinha. Não tô falando da Sim. empresa, dessas coisas, não, né? Tô falando Da vida. da vida do Uhum. pessoal, né? Por histórias da vida, sabe quando você põe para você assim, eu me viro sozinha? Que engraçado, você silencia pra não parecer fraca, frágil, Né? vulnerável, Sim, necessitada. Que na maturidade tem algumas coisas que eu apertei o botão, Uhum. né? E que você fala, né? Mas tem algumas outras coisas que eu ainda silencio para cuidar de mim. Eu acho que tem muito disso. Tem coisas que eu silencio para me olhar, para entender por que eu estou sentindo aquilo, por que aquilo não bateu bem. Eu acho que é um grande exercício de me calar para não ser reativa. Eu acho que esse é o meu grande exercício, de procurar esse momento, né? Porque eu sempre, assim, eu olho às vezes para a Andréia há bastante tempo atrás, de 30 anos atrás para agora, é muito diferente essas duas mulheres, sabe? Assim, eu acho muito engraçado. Gosto muito dessa outra aqui também, porque afinal ela me traz aqui, né? Mas eu posso olhar para ela e falar, gente do céu, como era barraqueira, briguenta, sabe assim? Engraçado, né? Sim. E eu construí uma tranquilidade, Uhum. né? Do se vira sozinha, né? E aí tem coisas que eu ainda preciso silenciar para achar esse lugar aí. Serenar. Serenar. E eu adoro também a companhia, se você quer saber. Oh, Eu é adoro. muito bom. Eu gosto. É muito Eu bom a gosto. gente ficar na nossa Eu companhia. Mas nunca com tristeza, entendeu? Uhum. Mesmo quando eu silencio para essas coisas, eu não me trago para um lugar triste. Uhum. Eu me trago para um lugar de reflexão. Contemplativo, Isso, meditativo. Uhum. E a contemplação é um negócio que a gente precisa praticar mais, É né? verdade. Eu fui esse ano pro Lençóis Maranhenses, foi muito engraçado. Nossa, meu marido ficava andando pra lá e pra cá. Eu falava, cara, por que você não para pra olhar isso? Né? Sabe assim? A necessidade de estar fazendo algo. Eu botava uma cadeira e ficava só ali assim, ó, contemplando, né? Então, acho que a gente se permite isso, mas fazendo disso de um exercício gostoso, né? De ser gostoso Consciente, mesmo, né? Com É isso, intencionalidade. com intencionalidade, é essa a palavra. Acho que com intencionalidade que a gente precisa trazer. É isso. E é nessas pausas que a gente se reenergiza para ter o que entregar e ter como entregar. Sim. E você traz, né, o olhar, né, daquilo que você viu novo, né? Eu acho que isso enriquece a gente, né? E reflete, Palestrante que não viaja, que vai sempre pro mesmo roteiro, que só sim. vai pro mesmo lugarzinho, fica... Nossa, nem restaurante eu gosto de repetir quando eu tô assim em viagem, né? Sim. Ai, gostei muito de comer ali, vamos comer ali todo dia, Deus me livre. Adorei aquela comida, mas deve ter um monte de outros que tem comida boa também, né? Vamos descobrir. É verdade. E aí, gostou dessa conversa? Que insights você teve sobre o seu negócio de palestras, sua vida, sua maturidade, sua liderança e o seu papel de sororidade em ambientes com mulheres? Você é uma promotora ou você é uma detratora de mulheres? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa que tá boa demais. Traz sua taça também e aqui nos comentários a gente continua. Esse é o Insilenciáveis. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Ai, que delícia, Pri, foi muito bom. Ei!